Noite infeliz, capítulo 19. As preces de José não foram atendidas. Havia soldados lá fora, descendo de seus cavalos. A qualquer segundo eles entrariam. Será que o pastor fora obrigado a entregá-los? Será que os criminosos os trocaram por uma recompensa? Não importava. Nada mais importava. Nada exceto o plano. José era um simples pastor, limpando o seu estábulo. Não, tudo ficaria bem. Eles o interrogariam e o deixariam em paz. Que vantagem teria em revistar um estábulo, a menos que você gostasse do cheiro de bodes e esterco? Ele só precisava manter a calma, não parecer nervoso ou agitado, e o bebê precisava ficar quieto. Eram 3. 2 jovens e um mais velho, com um capacete mais elaborado e uma armadura peitoral. Uma espécie de oficial, imaginou José. Eles entraram e avaliaram o pouco que havia a ser avaliado no ambiente. — Quem é você? — perguntou o oficial. — Um mero pastor, senhor. Este é meu estábulo. Estas são minhas cabras. O oficial examinou o rosto de José por um instante. Depois olhou ao redor mais uma vez. Não era grande coisa. Mal valia a pena perder tempo ali. Havia milhares de lugares para se esconder em Belém. Quase todos mais atraentes do que aquele. O que um bebê estaria fazendo num estábulo, afinal? Certo de que apenas a mais baixa forma de vida poderia escolher dormir em um lugar como aquele, o oficial fez sinal aos outros para saírem dali. José sentiu uma onda de alívio. Tinha se portado muito bem. Não parecera nervoso ou agitado. Já o bebê... O que foi isso? O oficial se virou. Já estava quase do lado de fora da porta quando um guincho preencheu o pequeno estábulo. Não era um balido de uma cabra. Era algo diferente. — Só uma cabra, senhor. O oficial estava prestes a se convencer de que não era nada quando outro gritinho veio de uma das baias à direita. Este foi quase como uma gargalhada. — Não, senhor, por favor. Sob uma fina camada de feno e estrume, Maria levou a mão à boca do bebê, tentando desesperadamente abafar os gemidos do filho. — São só animais, eu lhe garanto. José tinha perdido a calma. Podia sentir o suor brotando, o nervosismo e a agitação tomando conta dele. — Segurem-no. Os outros 2 agarraram José e lhe arrancaram o tridente das mãos. Mantiveram-no encostado à parede enquanto o oficial desembainhava a espada e começava a abrir as portas das baias. — Estou falando, são só Silêncio! O oficial virou-se para seus homens. Se ele falar de novo, podem matá-lo. Um dos soldados desembainhou a espada e apertou a lâmina no pescoço de José. O oficial virou-se para a porta da baia, a última à direita. Ele a abriu. Ali, embaixo de um bode malhado e uma fina camada de feno e estrume, havia uma menina cobrindo a boca de um bebê com a mão. Maria gritou quando o oficial puxou a parte de trás de suas roupas, tentando arrastá-la dali. José se soltou das garras do soldado, correu até o oficial e pulou em suas costas. Passou um dos braços em torno de seu pescoço e apertou o mais forte que pôde, sabendo que seria atingido por uma espada por trás a qualquer segundo. Não tinha importância. Que o atacassem. Até que o fizessem, ele planejava continuar apertando, asfixiando aquele homem até seu último suspiro, na esperança de que Maria conseguisse se libertar e correr. O oficial deixou cair a espada e agarrou o braço dele com as mãos.
ele conseguiu enfiar uma delas sob o braço de José e aliviar a pressão. Tendo restaurado sua respiração, encontrou forças para arremessá-lo por sobre suas costas para a baia, onde estavam sua esposa e o bebê. No mesmo instante, o oficial olhou para o chão, na direção da espada que deixara cair. Mas a arma havia desaparecido. Ele virou-se e encontrou-se cara a cara com 2 homens que nunca tinha visto antes. 2 homens, um de cada lado do fantasma da Antioquia. O mesmo fantasma da Antioquia que ele tinha capturado em Betel e arrastado até o palácio de Herodes. O mesmo homem que já deveria ter passado dessa para uma melhor. Também viu os corpos de seus homens no chão do estábulo, suas gargantas cortadas. Mas você deveria estar morto, disse o capitão. Ah, mas não estou, pensou Baltazar. Você não entendeu? Eu estou morto. Baltazar cortou a garganta do capitão. José subiu na traseira do camelo de Belchior. Gaspar fez com que seu animal se ajoelhasse e ajudou Maria a subir, o bebê em seus braços. Baltazar seguiu cavalgando sozinho, com uma espada em cada mão. Eles escapariam se fugissem agora, se atravessassem a rua e continuassem andando direto para o deserto. Mas os gritos continuavam a ecoar por Belém. Havia ainda dezenas de soldados lá fora, vasculhando casa por casa, abatendo crianças que mal haviam chegado a conhecer o mundo. Mães e pais dando tudo de si para salvá-los. Agora, naquele exato momento. E aquela gritaria não ia parar, não até que o próprio tempo parasse. Não dava para apagar de seus ouvidos sons como aqueles. Não completamente, nunca completamente. Eles sempre estariam lá, sussurros fracos nas masmorras subterrâneas a que todas as coisas ruins pertenciam. Baltazar sabia disso, assim como sabia que escapariam se fugissem agora. E assim como sabia que seria impossível salvar a todos. E, no entanto, ele não conseguia se mover. Gaspar podia vê-lo estampado em seu rosto, no jeito como ele apertava as rédeas até os nós de seus dedos ficarem brancos, fitando a cidade ao sul. Baltazar, podemos morrer tentando salvá-los todos, ou podemos salvar esse, enquanto ainda é tempo. Gaspar tinha razão, claro. Baltazar já havia enfrentado essa escolha antes. A escolha entre ter uma morte nobre e viver covardemente para lutar outro dia. A tentação de morrer podia ser esmagadora. A tentação de deixar a raiva tomar conta de você e transformá-lo em uma nova e gloriosa existência. Uma chama fugaz e muito viva. Mas era apenas uma ilusão. Pois não importava quantos deles você matasse nesses momentos finais, nunca seria tantos quanto os que você teria matado ao longo de uma vida. Era esse o grande segredo. Quanto mais você vivesse, mais deles poderia matar ao todo. Com a raiva abrindo um buraco dentro de você, era fácil esquecer uma verdade como essa. Ainda havia tempo. Ele salvaria aquela criança. Viveria covardemente para lutar outro dia. E iria encontrar uma maneira, algum dia, de reduzir a cinzas todo o mundo deles. Talvez até mesmo encontrar um jeito de apagar os gritos de seus ouvidos. Baltazar jurou isso a si mesmo e esporeou seu camelo. Dessa vez, eles cavalgariam direto para o deserto, o mais rápido que seus camelos fossem capazes, e só parariam quando chegassem a Qumran. Os essênios os manteriam seguros ao menos por uma noite, ou... Vocês aí, parados! Baltazar se virou. 2 cavaleiros vindo do sul os tinham avistado. Um de estatura e compleição média,
O outro simplesmente gigantesco. Estavam galopando na direção deles, um ao lado do outro, subindo a estrada de Belém com suas espadas desembainhadas. Não parem, disse Baltazar para os outros. Vão com eles. Ele então virou seu camelo e avançou na direção dos 2 cavaleiros. A mão esquerda nas rédeas, a direita atrás nas costas. Ele salvaria aquela criança. Gaspar e Belchior a manteriam em segurança, e depois ele os alcançaria no deserto, assim que tivesse acabado. Baltazar cavalgou direto para eles, o nariz do camelo apontando bem entre os cavalos. Daria de cara neles, se fosse preciso. Não iria recuar. Os soldados estavam a menos de 6 metros dele quando perceberam isso e afastaram seus cavalos, um para cada lado, para passar ao redor dele. Ao fazerem isso, Baltazar tirou a mão esquerda das rédeas, levou-a às costas e pegou as 2 espadas, segurando-as para fora, como se fossem asas, como um homem alado, arremessando os soldados de seus cavalos na terra. Ele fez a volta e desmontou, uma espada em cada mão. O soldado menor ainda estava tentando se levantar, tentando se recuperar do susto, mas o maior já estava de pé e correndo na direção dele. Com um grunhido baixo, ele disparou para cima de Baltazar, mirando a ponta da espada em seu peito. Mas Baltazar conseguiu desviar, fazendo-o errar o golpe e tropeçar ao mesmo tempo. O menor já estava de pé novamente, atacando Baltazar com ferocidade, enquanto seu parceiro se recuperava. Mas a queda havia exigido muito dele, e Baltazar o fez em pedaços, evitando sua armadura e produzindo cortes profundos em seus braços nus. Quando o maior se aproximou de novo, Baltazar seguiu a tática de Belchior. Caiu de joelhos e atacou as pernas dos 2 soldados, até que o menor caiu de costas e o maior se afastou. Diga a Herodes, falou Baltazar para o gigante, que o fantasma da Antioquia está rindo da cara dele. Os olhos já apavorados dos soldados se arregalaram ainda mais. Diga a ele que estou rindo, e diga que ainda vou pisotear o túmulo dele. O soldado pensou por um instante e, em seguida, correu de volta para a cidade, determinado a viver covardemente para lutar outro dia. Baltazar o observou por um momento, um gigante correndo com as pernas estraçalhadas, e então voltou a sua atenção para o soldado que se contorcia abaixo dele, rastejando pelo chão, apesar dos cortes profundos em seus membros. Estava tentando fugir, mas sabia que não havia chance disso acontecer. Nós recebemos ordens. Vocês o quê? Nós recebemos ordens para fazer isso, do próprio Herodes. Ordens de fazer o quê? De matar todos os bebês meninos de Belém. Baltazar ergueu a espada acima da cabeça e manteve firme no lugar. Apertou as tiras da alça de couro com tanta força que todo o seu braço tremeu. Qualquer homem que siga uma ordem dessas não merece andar sobre a terra. Baltazar baixou a espada, atingindo o rosto do soldado com a face mais larga da lâmina. O primeiro golpe quebrou o nariz do rapaz, abrindo as comportas atrás de suas narinas e liberando uma enxurrada de sangue sobre seu queixo. O segundo quebrou a órbita esquerda por inteiro, liquefazendo o olho dentro dela. Antes que Baltazar pudesse deferir o terceiro golpe, o instinto do soldado finalmente ultrapassou seu espanto, e ele estendeu as mãos para se proteger. Baltazar puxou a espada de volta e girou-a sobre seu corpo, atingindo o pulso esquerdo do soldado. Sua mão caiu, ficando pendurada pela pele e alguns tendões antes de aterrissar no chão.
Baltazar voltou a golpeá-lo no rosto, de novo e de novo e de novo. O queixo dele quebrou. Talvez você devesse parar de bater no rapaz, Baltazar. Ele está inconsciente. Você pode parar de bater nele agora. Os dentes se quebraram. Pare, Baltazar. Ele está morto. Ele só pode estar morto a essa altura. O que você está fazendo, Baltazar? Por que você ainda está batendo nele? Lá se vão os miolos do crânio. Chega, Baltazar. Não foi ele que matou. Eu sei, mas ele é igual a ele, é igual ao que matou. Ao erguer a espada para mais um golpe, segurou o pulso de Baltazar por trás. Ele se virou, pronto para matar quem ousasse tocá-lo, pronto para esmagar seus miolos e fazê-los jorrar pelas orelhas. Mas não era um soldado da Judéia. Era o carpinteiro, olhando para ele da traseira do camelo de Belchior. Ele está morto. Estavam todos olhando para ele. Todos menos Maria, que tinha afastado o rosto da visão horrenda, apertando o bebê com força no peito. Baltazar puxou a mão de volta. Outros virão, disse José. Temos que ir. Mais uma vez, ele sabia. Sabia que tinha que ir, mas não conseguia mover os pés. Na verdade, não conseguia mover nenhuma parte do corpo. Baltazar estava com dificuldade de recuperar o fôlego. Achou que ia desmaiar. Sentiu-se fraco. Estavam todos olhando para ele com expressões estranhas. Baltazar, você está sangrando. Quem tinha dito isso? O carpinteiro? Gaspar? Ele olhou para suas vestes. Havia uma mancha crescente de sangue do lado direito do peito. Ele puxou a roupa e viu a ferida. Um corte de espada entre suas costelas. A cada respiração, minúsculas bolhas de ar se formavam no meio do sangue vívido e reluzente que lhe escorria da ferida. O soldado não tinha errado. O sol mal havia despontado por trás das montanhas a leste, mas Baltazar já sentia como estivesse se pondo. A noite estava chegando e, com ela, um descanso muito necessário. Por um momento, ele pensou que a estranha estrela que brilhava no oriente havia voltado. Dessa vez, ele foi o único a vê-la.